A parábola do semeador. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9, de 18 a 23. Um semeador, como fazia todos os dias, saiu de casa e se dirigiu ao seu campo para nele semear os grãos de trigo que possuía, honrando a Deus com seu trabalho honesto. Começou a semeadura. Enquanto lançava as sementes ao campo, algumas caíram no caminho, na pequena estrada que ficava no meio da seara. Você sabe que os passarinhos costumam acompanhar os semeadores ao campo para comer as sementes que caem ao chão? Pois isso aconteceu em nossa história. Alguns grãos caíram à beira da estrada e os passarinhos, rápidos, desceram e os comeram. O semeador, porém, continuou semeando. Outras sementes caíram num lugar pedregoso. Havia ali muitas pedras e pouca terra. As sementes nasceram logo naquele solo, que não era profundo. O trigo cresceu depressa, mas, vindo o sol forte, foi queimando, e como suas raízes não cresceram por causa das pedras, murchou e morreu. Outros grãos caíram num pedaço de campo onde havia muitos espinheiros. Quando o trigo cresceu, foi sufocado pelos espinhos e também morreu. Uma última parte das sementes caiu numa terra boa e preparada, longe dos pedregulhos e das sarças. E o trigo ali semeado deu uma colheita farta. Cada grão produziu outros 100, outros 60, outros 30. O próprio Jesus explicou a seus discípulos a parábola do semeador. As nossas almas, filhinho, são comparáveis aos 4 terrenos da história: o terreno do caminho, o solo cheio de pedras, a terra cheia de espinheiros e o terreno lavrado e bom. Jesus é o divino semeador. A semente é a sua palavra de bondade e de sabedoria. E os diversos terrenos são os nossos corações, os nossos espíritos, onde ele semeia seus ensinamentos, cheio de bondade para conosco. E como procedemos para com Jesus? Como respondemos à sua bondade? O modo como damos resposta ao amor cuidadoso do Divino Mestre é que nos classifica espiritualmente. Isto é, mostra que espécie de terreno existe em nossa alma. Cada coração humano é uma espécie de terra, um dos 4 solos da parábola. Vejamos então, filhinho, quando alguém ouve a parábola do Evangelho e não procura compreendê-la, nem lhe dar valor, aparecem as forças do mal, os espíritos maldosos, desencarnados ou encarnados, e arrebatam os que foi semeado no nosso coração, tais como os passarinhos comeram as sementes. E sabe de que modo? Fazendo com que a alma esqueça o que ouviu, dando outros pensamentos à pessoa, fazendo com que ela se desinteresse das coisas espirituais. E a alma fica indiferente aos ensinamentos divinos. O coração dessa pessoa é semelhante ao terreno do caminho, onde a semente não chegou a penetrar. Um exemplo desse terreno é a criança que não presta atenção às aulas do Evangelho, ficando distraída durante as explicações. Ou ainda a criança que não gosta de ler os livrinhos que ensinam o caminho de Jesus. E o segundo terreno, o pedregoso. Esse terreno é a imagem da pessoa que os recebe os ensinos de Jesus com muita alegria. São exemplos as pessoas entusiasmadas com o serviço cristão, ou as crianças animadas nas escolas de evangelho, mas cuja animação dura pouco. Quando surgem as zombarias, as perseguições ou os sofrimentos, a alma, que é inconstante, abandona o caminho do evangelho. Um exemplo para você, filhinho: uma criança está frequentando as aulas de moral cristã numa escola espírita. Está aprendendo os mandamentos divinos, os ensinos de Cristo, o caminho do bem, da pureza e da honestidade. Está muito contente com o que está estudando. Sente-se animada e feliz. Um dia, aparece um colega do colégio ou da vizinhança, dizendo que o espiritismo é obra do demônio, que os que frequentam as aulas de evangelho nas escolas espíritas ficam loucos e vão para o inferno, e zombam dele sempre que o encontram
e lhe põe apelidos humilhantes. O nosso amiguinho não tem ainda firmeza da fé, tem medo das zombarias, dos colegas e dos vizinhos, que dizem que somente sua religião é verdadeira e lhe mandam receber espíritos na rua. Amedrontado pela perseguição e pelos montejos, o nosso irmãozinho deixa a escola de evangelho, onde estava começando a compreender a beleza do ensino de Jesus e as bênçãos do espiritismo cristão. Esse menino tinha um coração semelhante ao terreno cheio de pedras, onde a planta da verdade não pôde crescer e frutificar. O terceiro solo é a terra cheia de espinheiros. É o caso das pessoas que recebem a palavra do Evangelho, mas depois abandonam o caminho cristão por causa das grandezas falsas do mundo e das seduções das riquezas. Ouviram o Evangelho, mas se interessam mais pelos negócios, pelos lucros, pelas vaidades da vida, pelo cuidado exclusivo das coisas da terra. Há também, no mundo das crianças, exemplos desse terreno. São as crianças que conheceram, às vezes desde pequeninas, os ensinos de Jesus, mas, depois de crescidas, preferiram os maus companheiros, as crianças sem Deus, e passaram a interessar-se somente pelos problemas de dinheiro ou de moedas, pelos ídolos do cinema ou do futebol. Não querem mais nem Jesus, nem lições do Evangelho. Só pensam em automóveis de luxo, sonham com caminhões, imaginam-se ricos e, quando crescerem, a princípio, sabiam repartir com os pobres o seu dinheirinho. Porém, agora só pensam em juntá-lo. A caridade morreu nos seus corações. O mundo, com suas riquezas falsas, que terminam com a morte, seduziu suas almas e sufocou a plantinha de Deus em seus espíritos. Trocaram Jesus pelos sonhos e as ambições de carros de luxo, de figurinos, de roupas elegantes, de campos de esportes, de concursos de beleza, de grandezas sociais. A plantinha de Deus foi sufocada pelos espinhos do egoísmo e das ilusões da vida material e morreu. O quarto terreno, a terra lavrada e boa, é o símbolo do coração que escuta o Evangelho, procurando compreendê-lo e praticá-lo na vida. É a alma que escuta a palavra do Senhor, percebendo que está neste mundo para aprender a verdade e o bem. E assim dá frutos de bondade e eleva-se para Deus, abandona seus vícios e maus hábitos, dedicando-se à prática das virtudes, guardando a fé no coração, socorrendo carinhosamente os necessitados e sofredores e buscando os conselhos de Deus no Evangelho do Cristo. O coração de uma criança verdadeiramente cristã é o bom terreno da parábola. Cada semente de Jesus se transforma em 30, 60 ou em 100 bênçãos de bondade, de fé e de auxílio ao próximo. O coração dessa criança deseja conhecer sempre mais e melhor os ensinos cristãos e se esforça sinceramente para fazer a vontade divina, amar e perdoar, crer e ajudar, aprender e servir. Filhinho, aí está a parábola do semeador. Medite nela, que você, guardando a humildade de coração, se esforce para ser, se ainda não é, o bom terreno, que recebe os grãos de luz do divino semeador e dá muitos frutos de sabedoria e bondade.